Estimados irmãos, irmãs, irmãs visitas, queria-vos convidar para que de pé nos acompanhem numa oração silenciosa pedindo a presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 217, Jesus nos transformou. 217. Eu
vamos ler no livro de Romanos, vamos ler no capítulo 5, vamos ler o primeiro versículo. Romanos 5, primeiro versículo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Amém. Vamos ajoelhar. Convidava o nosso irmão Mário dos Anjos, seu dirigente em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra, assim como é no céu. Em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai Santo, obrigado por este que tu que me deste nesta manhã, deste teu tanto sábado, pudéssemos estar reunidos em teu nome. Ajuda-nos a compreender estas mensagens que trazes hoje a nós, principalmente do teu servo, que escolheste para nos dar esta mensagem. Dá-nos a verdade da vida do teu altar, para que eu sinta o que vai dizer, não são as tuas palavras, mas essas palavras vêm do trono de glória para bem de nossa salvação. Abre os nossos corações para esta mensagem. Abençoa-nos todos aqui e as nossas famílias aqui representamos. Abençoa os teus doentes que tiveram um filho teu e todo o trabalho que está sendo feito por esse mundo fora para esta mensagem e em especial também que está sendo feito na rádio. Seja um êxito, Pai Santo, para a honra e glória do teu nome. Abençoa todos aqueles que precisam do teu socorro, que nós possamos também ajudá-los, para que também tu nos possas ajudar a ensinar a eles o que é a vontade. Abençoar as tuas igrejas por este mundo fora. Mais uma vez te peço, meu Deus, olha para esta igreja aqui de Lisboa, tem misericórdia de nós, possa-nos haver um amor sincero uns para com os outros e que haja uma união perfeita para que, assim no céu, todos os anjos possam levar boas notícias desta igreja e de todas as suas igrejas. Abençoa também, amiga sempre, está aqui no nosso irmão Carlos e o Pedro. Abençoa-os, obrigado por levar o Pedro que nos trazem bem. E aqui estamos com ele para ouvir a palavra que tu trazes para ele, para a nossa salvação. Pedimos a continuação do teu resto santo sábado, que nos guarda e nos abençoe, para que no fim deste santo sábado possamos receber a bênção da tabasco. É esse o nosso desejo, mas por nós mesmos não temos força. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos a tua graça. A tua graça nos basta para vencermos todas as coisas daqueles que nos fortalecem. Essa é a nossa esperança. Perdoa todos os nossos pecados e as nossas faltas. Rogamos humildemente no nome de Santo nosso Salvador Jesus. Amém. Se não vamos levar debaixo dos seus assentos. Amados irmãos, gostaria desde já dar as boas-vindas para aqui a esta sala. Vimos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Vimos aqui para aprender dele. Já tivemos a oportunidade durante a escola sabatina de falarmos sobre o seu nome e aprendemos dele, mas continuamos agora neste culto para termos esta mensagem que ele nos traz hoje. Irmãos, nos boletins que têm convosco, têm lá as notícias, portanto, e os avisos. Para hoje temos Liga de Jovens no Montijo, a iniciar às 16 horas. 16 horas em ponto, não esqueçam. Vai iniciar-se a Liga de Jovens. A direção será da nossa irmã Abigail Amico, vai dirigir-nos a reunião. Portanto, aqui há a participação de vários jovens, não só da Igreja de Lisboa, mas de outras igrejas também. Portanto, na apresentação do tema, 7 passos. Portanto, não se esqueçam, todos lá presentes às 16 horas. A equipa vai estar meia hora antes para iniciar os trabalhos. Não é? Portanto, todos lá presentes a essa hora, não se esqueçamos. Depois temos os outros programas, como sabem, a nossa reunião de seminário de Escola Sabatina, como vêem, continua a dizer, foi adiado. Nós ainda não temos data, portanto foi adiado, porque na próxima sexta-feira temos o início da Semana de Oração. Portanto, próxima sexta-feira, dia 30, temos início da Semana de Oração. Portanto, irmãos, no final eu gostava de ter 5 minutos com todos os irmãos para debatermos a questão dos horários da Semana de Oração, porque temos reuniões à sexta, sábado no culto normal, depois no domingo, também na quarta-feira, novamente na sexta-feira, novamente no sábado no culto normal e depois no domingo teremos um encerramento geral que não está ainda dito, mas em princípio será realizado depois no Montijo, na última reunião. Portanto, esta é a programação para já. A outra programação, como os irmãos veem, portanto, temos o Congresso
portanto, Congresso Ibérico, não se esqueçam de marcar nas vossas agendas, então, esse Congresso Ibérico para a Páscoa do ano que vem. Portanto, contamos também que possam estar presentes nesse Congresso que irá realizar, então, na Páscoa do ano que vem. Também nos nossos boletins temos, então, os pedidos de oração que podem ser feitos. Portanto, os irmãos que quiserem, se quiserem usar esse meio, podem nos pedir, fazer os pedidos de oração para trazer aqui à frente. Temos aqui um sobre de José António Túlio, que nos foi trazido agora pela nossa irmã Fátima, que trouxe agora, por causa de uma enfermidade que ele tem, portanto, a oração para que o Senhor possa cuidar dele neste momento difícil que ele tem. Portanto, não nos esqueçamos de orarmos. Também temos aqui pedido de oração pela Maria Felícia, pela Marieta, Portugal, também pelo Jornal de Almeida, pessoas ouvintes da rádio que estão há algum tempo connosco, nos conhecem já há algum tempo, também pedem estas orações, então não nos esqueçamos destas orações aqui, então, para que o Senhor possa abençoar estas pessoas. José António Túlio, Maria Felícia, Marieta e Juvenal de Almeida são os pedidos que aqui são feitos. Bom, irmãos, mas hoje também viemos aqui para escutar a Palavra de Deus. Ou seja, viemos aqui mesmo para escutar a Palavra de Deus. O resto é acessório, não é? E então vamos agora preparar os nossos corações. Para isso vamos ouvir a nossa irmã Gabriela. No
nossos corações mais preparados, vamos ouvir a mensagem sobre justificação pela fé, que nos é trazida pelo nosso irmão pastor Pedro Conceição. Bom dia aos queridos irmãos e irmãs. Paz e graça do nosso Deus seja com cada um de nós. Quero, em primeiro lugar, trazer as saudações dos nossos queridos irmãos lá de Espanha. Tive o privilégio de passar lá esta semana com eles. Eles queriam que eu ficasse lá para este sábado, mas eu disse não, hoje vou visitar a igreja em Lisboa. Fidel e Daniel parece que ficaram lá, nós já tínhamos este compromisso e os trabalhos continuavam até domingo. Nós viemos embora logo na quinta-feira. Então hoje, nesta manhã, pela graça de Deus, vamos meditar num tema que é a justificação pela fé, que é muito importante, porque ela determina a nossa relação não só com Deus, mas também uns com os outros. E há dois pontos que nós precisamos primeiro compreender, que esses dois pontos determinam a nossa forma de agir, a nossa forma de raciocinar e também o nosso comportamento religioso. O primeiro, que é a consciência da presença de Deus. É quando nós temos a consciência da presença de Deus, há poucas semanas atrás na escola sabatina, que determina o nosso comportamento. Quando nós percebemos que Deus está presente, tudo vê, tudo ouve, tudo percebe, quando temos essa consciência, que não fazemos coisas erradas. É verdade, os irmãos concordam comigo, não é, irmão Edgar? Irmão Edgar, já falámos sobre isso no outro dia. Quando nós perdemos a consciência que Deus está presente, aí fazemos as coisas erradas. Então o primeiro ponto da nossa vida religiosa é ter essa percepção. E o outro ponto é também a compreensão clara da justificação pela fé, que nos leva a ter uma relação de paz e harmonia com Deus. Há muita gente que é crente, toda a vida é cristã, mas vive amargurada, não tem paz, porque não entendem o assunto da justificação pela fé. O apóstolo Paulo diz que sendo reconciliados com Deus, temos paz. Essa paz advém da reconciliação. Eu queria perguntar aos irmãos, o que é que os irmãos entendem por justificação? Justificação, diz o Espírito de Profecia, é um ato divino de declarar justo o pecador. Deus declara que o pecador é justo. Por causa de quê? Por causa da sua fé em Jesus. Pelo facto do pecador ter fé em Jesus, Deus declara o pecador justo. Diz que Jesus Cristo pagou definitivamente a sua culpa. E há outra interpretação da palavra justificação, quer dizer também tornar inocente. Justificar é dizer tornar inocente, ou tornar justo. Diz. A justificação é inteiramente por graça e não se consegue por nenhuma obra que o homem caído possa realizar. Fé e obras na página 18. E este tema, já nos dias de Jesus, era muito atual, porque havia muitos conceitos acerca da justificação pela fé. E Jesus teve a oportunidade e teve o desejo de falar sobre isso, devido à compreensão errada que havia muitos que tinham acerca deste tema. Nós vemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, os irmãos me acompanharem, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vemos aqui no versículo 9, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam outros. Então, vemos aqui que Jesus estava a pregar e havia lá uma classe que disputava com Jesus e Jesus teve necessidade de dizer esta parábola. Mas qual é o verso, a palavra fundamental neste versículo? É que esses homens acreditavam que eram justos. Esses homens acreditavam que eram justos. E o que é que faziam? Desprezavam os outros. Então, o conceito de justiça própria, quando a pessoa compreende mal a justificação pela fé, isso tem muitas implicações na vida religiosa. Maiormente no nosso relacionamento com o nosso próximo.
Isso existia nos dias de Jesus e também existe nos nossos dias. Ou seja, um conceito de justiça própria errado, tem sérias implicações na vida religiosa, não só do próprio, mas também com todos aqueles que ele interage, todos aqueles que ele se relaciona. E Jesus seguiu então com a parábola do que nós já todos conhecemos, do fariseu e do publicano. Não é? No versículo 10 em diante, os dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Não quer dizer que não fossem os dois religiosos, tinham religiões diferentes. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos aqui este contexto histórico que nos retrata aqui a vida, a experiência religiosa de dois homens, que é também duas classes. É também duas classes de crentes. O primeiro, o fariseu, e todos aqueles a quem ele representa, a primeira característica é que esse tipo de religião não se sente pecador. Ele acreditava que era justo. Ele não se sente pecador. O fariseu julga-se justo e merecedor da aprovação. Porque a primeira coisa que faz é enumerar o quê? As suas boas obras. O fariseu crê que a sua adoração o recomenda a Deus. Ou seja, o fariseu acha que a forma dele viver a sua religião o recomenda a Deus, lhe dá mérito. Mostra aos homens uma elevada piedade. Os fariseus escondiam na rua, queriam orar, o que é que faziam? Mandavam tocar a buzina. Né? Autossatisfeito consigo próprio, com Deus. Quer ter o favor de Deus e dos homens. E há aqui uma coisa muito importante. O fariseu julga o seu caráter pelo caráter dos outros. E o que é que acontece? Quanto mais embaixo ele vê o pecador, mais santo ele se julga. Portanto, quando ele acabou aquela sua oração, disse: não sou como os demais homens, nem como ainda esse publicano está aí. É uma religião que não toca na alma. Uma religião que se satisfaz apenas com o exterior. Isto apregou às suas boas obras. Uma religião que leva as obras à frente, não a fé, leva as obras à frente. Faço do jejum 2 vezes por semana, dou dízimo tudo o que tenho e, enfim, sou um bom crente. É uma religião que se baseia na salvação pelas obras. Irmãos, qual foi o resultado de tudo isto? O Senhor Jesus disse acerca deste homem. O resultado é Samuel. O que é que Jesus disse deste homem? Voltou para casa vazio. Voltou para casa vazio. Aprovou tantas boas obras, aprovou tudo, mais alguma coisa, mas como é que a Bíblia diz que ele saiu para casa? Vazio. Ou seja, não veio justificado. Saiu conforme entrou. Depois mostra-nos o quê? O publicano. O publicano é diferente. Também é homem religioso, mas a vida que ele leva não condiz com o conhecimento que tem. E sente-se quê? Sente-se imerecedor, sente-se indigno. Quando ora, nem levanta, nem sequer ousa levantar a cabeça. Tem uma profunda angústia e um sentimento de pecaminosidade. Sente que a sua vida não é como devia ser. Ele tem conhecimento. Não estamos aqui a falar de pessoas que não conhecem. Ele conhece, mas sente que não tem andado à altura do conhecimento que tem. Sente-se pecador. Diz: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Diz que sabe que não tem mérito nenhum para se recomendar a Deus. É que o fariseu alegou alguma coisa? Qual foi o mérito, qual foi a obra que o publicano
apresentou para se recomendar a Deus? Nenhuma. Não é? Nenhuma. Mas faz uma coisa muito importante. Pede misericórdia. Tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não se compara com os outros. O único desejo que este homem tem a alcançar, perdão, é sair em paz com Deus, da igreja. E diz a Bíblia, diz o resto da parábola, que este homem saiu de lá como? Foi abençoado. Foi abençoado. Diz que saiu como? Justificado. Saiu inocente, saiu tornado justo. Irmãos, esta parábola que o Senhor Jesus apresentou, o Espírito de Profecia diz que esta parábola se aplica aos dois filhos de Adão. Aos dois primeiros filhos de Adão, que eram Abel e Caim. No livro de Parábolas de Jesus, na página 152, eu não vou ler para não tomar mais tempo, mas diz que a experiência destes dois homens é um símbolo destes dois grupos de pessoas. Abel, qual era a profissão de Abel? Era pastor. E quando Deus deu a Abel e a Caim para irem fazer um sacrifício, diz que Deus foi provar novamente a raça humana. E diz que Abel fez exatamente como Deus tinha dito. Abel fez exatamente como disse e compreendeu que a única maneira que ele tinha de se apresentar justo perante Deus era cumprir e aceitar o plano da salvação. Abel foi ter com Deus completamente dependente do quê? Daquele cordeiro. Não apresentou méritos nenhuns. Apresentou-se exatamente perante o Senhor como Deus tinha determinado. E Caim como é que fez? Caim também tinha tido instrução para levar o cordeiro. Mas Caim era quê? Qual era a profissão de Caim? Era agricultor. O que é que ele apresentou a Deus? Os frutos do seu... O que é que isto significa? Irmão Eduardo. É a própria nossa... Às vezes pensamos que o assunto é melhor se é a própria nossas obras. O resultado do nosso próprio trabalho. Deus nunca tinha pedido fruta nenhuma. Alguma vez na Bíblia Deus disse que queria as frutas da Caim? Não. Deus deu exatamente instrução a Caim para fazer como seu irmão. Mas ele foi a Deus apresentando-se com as suas próprias obras. Foi como o fariseu. E a história relata-nos que um foi aprovado e o outro foi rejeitado. Todos nós, irmãos, sem querer melindrar ninguém, todos nós na nossa vida religiosa temos um bocadinho de publicano e temos um bocadinho de fariseu. Foi sempre assim desde o início. Às vezes é mais por desconhecimento de nós próprios, é por desconhecimento da nossa situação espiritual, que agimos de uma ou de outra forma. É o que acontecia na vida do apóstolo Pedro. A vida do apóstolo Pedro é exatamente um exemplo correto, um exemplo apropriado também da nossa experiência religiosa. O apóstolo Pedro, por desconhecimento, a sua vida religiosa enquanto esteve com Cristo foi pautada por quê? Por um farisaísmo. O apóstolo Pedro era fariseu. Só que o apóstolo Pedro não sabia que era fariseu. É? O que é que acontece? Qual é a característica daqueles que são fariseus? Não se conhecem a si próprios, não conhecem a sua dependência de Deus, não conhecem a sua real situação. O apóstolo Pedro também não conhecia. Quando Jesus olhou para ele e disse: olha Pedro, hoje, esta noite, todos vocês se escandalizarão de mim. Estamos a falar já nos últimos dias da vida de Jesus. Esta noite todos vocês se escandalizarão de mim. O que é que o apóstolo Pedro disse? Eu não. Podem deixar todos, mas eu nunca deixarei. E Jesus disse: esta noite todos se escandalizarão de mim. E ele tornou a dizer: eu nunca te deixarei, darei a minha vida por ti. Eu nunca te deixarei. Irmãos, o apóstolo Pedro era sincero. Só confundia a fé com a presunção. Ele presumia que era capaz, mas não era capaz. Foi a confiança própria, que quando é mal interpretada se torna presunção, que traiu o apóstolo Pedro. E quando ele
vai acompanhar Jesus na senda do julgamento, e quando começam a acusar, o que é que ele faz? Começa a ter vergonha. Afinal não se conhecia assim tão bem. Começa a ter vergonha. Tu também és Galileu, também és seguidor porque também és Galileu. E ele começou a dizer que não, a negar o Senhor. E quantas vezes ele negou o Senhor? Quantas vezes? 3 vezes ele negou o Senhor. Diz a Bíblia com imprecações, com palavras impróprias, para tentar se justificar. Não conheço tal homem, eu nunca ouvi. E a mulher a seguir, à terceira vez, diz, não, mas tu também és dele, que a tua voz, a tua fala te condena. E ele disse uns disparates e negou Jesus. E imediatamente o que é que aconteceu? Todos nós sabemos, né? O galo cantou. E quando o galo cantou, o que é que aconteceu? O Adelino sabe. O que é que aconteceu quando o galo cantou? Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. É engraçado. Os olhares de Pedro e Jesus cruzaram-se. Onde é que Jesus estava? Estava preso, mas através da cela, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Qual foi o sentimento de Pedro? É que os irmãos acham que Pedro sentiu naquela altura, quando negou Jesus e o galo cantou? Como a gente costuma dizer aqui em Portugal, se tivesse um buraquinho enfiado-se lá da presença de Deus. Ficou profundamente envergonhado. E arrependido também, né? Pedro aí conheceu-se a si próprio. E a sorte dele foi o olhar de Jesus. Como é que Jesus olhou para ele, Samuel? Como é que Jesus olhou para Pedro quando estava a ser traído por Pedro? Com amor. Irmãos, isto é uma das mais profundas lições de relacionamento cristão. É a história de Pedro a trair Jesus e Jesus a perdoar a Pedro. Diz que Jesus olhou para Pedro de uma forma tão preocupada com a vida espiritual de Pedro, não para o condenar. Jesus sabia o que é que ia acontecer. Jesus sabia que os seus dias ali na terra estavam contados e que em breve iria oferecer-se em sacrifício. Jesus estava preocupado com o quê? Com a saúde espiritual de Pedro. E diz que Jesus olhou para Pedro com um olhar de tanta preocupação por Pedro. Pedro comoveu, o coração de Pedro derreteu-se. Irmãos, é também uma grande lição para nós. Alguém que convive connosco dia a dia, que dorme no mesmo sítio que nós, que come à mesma mesa que nós, e nós, passado um tempo, dizemos, não conheço essa pessoa. Como é que nós nos sentíamos? Se fosse um de nós que dissesse assim, a Abigail, dissesse assim, eu não conheço ali a Naomi, disse apertado, dissesse que não o conhecia. Como é que a Naomi se sentia? Ficavas triste? Traída. Sentia-se traída. Mas qual é a nossa reação uns para com os outros? Ficamos melindrados, ficamos decepcionados e dificilmente éramos capazes de esquecer o quê? Uma atitude dessas. Dificilmente éramos capazes de esquecer. Infelizmente, com Jesus não foi assim. Jesus olhou para Pedro com misericórdia e perdoou-lhe. E quando Jesus ressuscitou, quando aquelas mulheres que tinham ido ao sepulcro ver o corpo de Jesus, a primeira mensagem que Jesus enviou foi para quem? Foi para Pedro. E dizia aos meus discípulos, também é Pedro. Jesus, se não dissesse o nome de Pedro, o que é que Pedro se sentia? Excluído. Pedro já não tinha mais força moral para se considerar discípulo. Ele tinha negado o mestre. Pedro já não se sentia discípulo. E Jesus amoravelmente disse, vão dizer aos meus discípulos, também é Pedro. Não é? Quando Jesus ressuscitou e se encontrou com Pedro, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu amas-me? Jesus perguntou, olhou para ele nos olhos, tu amas-me, Pedro? E assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a segunda vez tornou-lhe a perguntar, Pedro, tu amas-me? E ele, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Né? E novamente, a terceira vez, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu amas-me? E Pedro ficou bem triste, né? Bem arrependido, e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que é que Pedro perguntou 3 vezes a Jesus? O que é que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Não é, Abigail? Sabes? O que é que Jesus fez esta pergunta 3 vezes?
Jesus sabia o futuro que ia ser. Porque ele também traiu quantas vezes? 3 vezes. Três. Perguntou-lhe 3 vezes. Pode lembrar que ele traiu o mestre 3 vezes, mas Jesus nunca o abandonou. A partir dali, daquele momento, a vida do apóstolo Pedro foi dividida ao meio. A partir daquela segunda parte, ele tornou-se convertido. Aceitou a misericórdia de Deus e o seu amor. Não mais se vangloriou daquilo que fazia, do que era capaz de fazer, ter andado no mar, enfim, outras coisas que ele já tinha feito. Viveu uma vida só baseada na misericórdia e no amor de Deus. O mesmo está hoje também connosco, irmãos. Nós às vezes esquecemos da nossa situação. Precisamos também da misericórdia de Deus e temos atitudes que ofendem a Deus. Diz que nada é tão ofensivo a Deus como a atitude prepotente como a que teve o apóstolo Pedro. A queda do apóstolo Pedro não foi da noite para o dia. Ele não caiu naquele dia, naquela noite ali na sala do julgamento. A sua queda foi gradual e foi baseada na confiança em si mesmo. Foi baseada na confiança em si mesmo. Quando nós começamos na nossa vida religiosa a ter confiança em nós próprios, a acreditar que já estamos salvos, como Pedro, era necessário que Pedro se conhecesse os seus defeitos. Ele não conhecia. Ele não conhecia os seus defeitos porque ainda não tinha olhado à cruz do Calvário. Diz, a presunção levou Pedro à queda. Diz, porém, o arrependimento e a humilhação firmaram-lhe novamente os pés. Pelo arrependimento e pela humilhação firmaram novamente os pés. Não foi abandonado. Jesus não abandonou. E hoje na escola sabatina dizia um versículo que é dos que eu gosto mais. Desculpe, bem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pedro também não foi abandonado. E a mesma compaixão nos é oferecida hoje também. Diz, Cristo nos oferece também hoje perdão e paz. Oferece-nos perdão, ou seja, oferece-nos a justificação, e essa justificação traz-nos paz. E precisamos fazer o quê? Precisamos conhecer a nós próprios. Que é possível, irmãos, nós não nos conhecermos a nós próprios? É possível. É. E quando é que nós, certas facetas do nosso coração, do nosso comportamento, nos são revelados? Perante as adversidades, perante certas situações. Se o apóstolo Pedro não fosse confrontado com o ridículo, com o escárnio, ele nunca iria aceitar que iria negar a Cristo. Assim também nós precisamos nos conhecer a nós próprios. Só que nós não temos, intrinsecamente, a natureza humana não se consegue conhecer a si próprio. Só uma maneira de nos conhecermos a nós próprios é nos aproximarmos da cruz do Calvário. Quanto mais próximo nós estivermos da cruz do Calvário, mais nos conhecemos a nós próprios. Mas White fala assim, só de um modo o verdadeiro conhecimento do próprio eu pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. É o desconhecimento dele que dá aos homens uma tão alta ideia da sua própria justiça. Quanto mais nós desconhecemos a Cristo, mais alto o conceito temos da nossa própria justiça. Quanto mais conhecemos a Jesus, menos temos a nossa própria justiça. Na página 91 dos Testemunhos Celestes diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Então vemos aqui que Deus requer o que é de nós? Duas coisas simples. Deus requer de nós duas coisas simples. Primeira, que confessemos os nossos pecados. É o primeiro passo que nós temos que dar é confessar os nossos pecados e abandoná-los. O verdadeiro arrependimento é aquele que opera o abandono dos mesmos. Não é verdadeiro nenhum arrependimento que não traga esse abandono do pecado. O verdadeiro arrependimento é aquilo que leva a pessoa a deixar de fazer aquilo que fazia. E a segunda coisa que Deus requer de nós é que confiemos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É galardoador dos que o buscam. 1 de São João, na página 91 do livro dos
Testemunhos Seletos, volume 2. Volume 2 diz estas duas coisas. Temos que nos aproximar de Deus com confissão, porque Ele vê todas as coisas, e ao mesmo tempo com confiança. Com confiança de que Ele nos aceita tal qual somos. Eu queria ler aqui um texto aqui aos irmãos, baseado aqui no nosso estudo. Diz assim: é então a fé que é a confiança, a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Como é que nós temos essa confiança? É pela fé. É pela fé. É pela fé que é também um termo sinónimo de confiança. Nós acreditamos naquilo que não se vê. Não se vê. E isso, quem não tem discernimento espiritual não consegue lá chegar. O homem natural. O que é o homem natural? Irmão Joaquim, o que é o homem natural? Diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Sabem porquê? Porque eles se discernem espiritual. O homem natural é aquele que interpreta a Bíblia à letra daquilo que está escrito. Não tem discernimento espiritual. Por isso é que há muita gente, no outro dia tive como, já tinha lido a Bíblia toda, 16 vezes. Não percebia nada. Não percebia nada. Porquê? Porque não tem discernimento espiritual. É uma opção natural. Temos de nos deixar transformar. Temos que pedir a Deus que nos dê colírio para perceber aquilo que Deus quer. Se aconselho de mim com besouro e colírio para que vejas. A gente, às vezes, não vimos. Aqueles discípulos iam de Imaús, que iam com Jesus até caminhar o dia todo, a tarde toda, e não viram o quê? Que Jesus estava ao lado deles. E não viram que os olhos dele estavam como que fechados. Assim é também com aquelas pessoas que são naturais. Não compreendem as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Diz: a fé é como agarrar a mão de Cristo em toda a emergência. Diz, ter fé e confiança em Deus é como agarrar a mão de Cristo em toda a emergência. Isso demonstra o quê? Mostra com confiança. Mostra confiança. Diz, só para terminar, que os irmãos também já estão cansados. Diz, fé significa confiar em Deus. Crer que Ele nos ama e sabe o que é melhor para connosco. Ter fé e confiança em Deus, depois de estarmos perdoados, devemos acreditar que Deus nos ama e outra coisa, que sabe o que é melhor sabe aquilo que nos convém. Por isso, nos induz a escolher o caminho em lugar no nosso próprio caminho. Em vez de nossa ignorância, aceitamos a sua sabedoria. Em vez da nossa fraqueza, aceitamos a sua força. Em vez da nossa pecaminosidade, a sua justiça. Nossa vida, nós mesmos, já somos seus. E a fé reconhece um direito de Deus à sua propriedade e à sua bênção. A verdade, a justiça e a pureza terão sido acrescentadas no mais secreto do nosso coração e nos trazem êxito na vida. Esta é a fé que nos põe na posse dos retos princípios de Deus. Irmãos, fé, confiança em Deus. Fé e confiança. Essa fé e a confiança em Deus nos traz paz. E a paz nos reconcilia com Deus. Isso é o que significa ser reconciliado, ser justificado. O Senhor nos ajuda a compreender a sua palavra, nos dê ânimo para aceitar as suas verdades, nos dê a sua justificação, a sua paz que excede todo o entendimento. É o meu desejo para mim e para os queridos irmãos. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor esta mensagem que nos trouxe e ao irmão Pedro ser disposto a trazê-la até nós. Irmãos, chegou o momento de nós podermos nos recordar aquilo que Deus fez de bom por nós durante esta semana. Deus esteve connosco, Deus nos protegeu, guardou, nos permitiu que neste dia de sábado viéssemos aqui à sua sala de culto para podermos louvar o seu nome, também para podermos aprender dele. Assim temos a oportunidade de trazer a nossa oferta voluntária de agradecimento ao seu nome aqui à frente, enquanto cantamos uma estrofe do hino número 230.
Que o Senhor possa abençoar estas ofertas e cada um dos ofertantes com as suas necessidades. Para conclusão, vamos entoar ao Senhor o hino número 179. A minha fé. 179. 179. Para a conclusão, vamos ajoelhar para a oração final. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor que habita nas altas dos céus, em nome do Teu amado Filho Jesus, aqui nos encontramos de joelhos para a Tua luz da presença, eu quero agradecer, Senhor, a vida e a saúde, as muitas bênçãos sobre nós que tens derramado e também, Senhor, mais um santo dia de sábado em que tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que ela possa, Senhor, ter ficado gravada no nosso coração. Nós possamos, Senhor, sair daqui reconciliados contigo e em paz. Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre na justiça de Cristo e não nos nossos méritos. Para que a nossa religião possa ser, Senhor, frutífera e possa, Senhor, ser um cheiro de vida para a vida em relação àqueles que nos contactam. Ajuda-nos também, Senhor, a guardar o sábado conforme o mandamento, para que assim haja sinal entre ti e nós. Não falando as nossas palavras nem andando nos nossos caminhos, mas falando as tuas palavras e andando nos teus caminhos. Amém. Fica connosco, regressa ao nosso lar. Dá-nos a tua paz que excede todo o entendimento. E também a companhia amiga dos teus santos anjos. Abençoa também, Senhor, nesta hora, aqueles que estão doentes. Foram aqui solicitadas orações para eles. Que possas, Senhor, confortar os seus corações. Como médico nunca perdeu nenhum caso, queiras, Senhor, levar saúde àqueles que estão doentes e também ânimo àqueles que estão desesperançados. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui em Lisboa, que através deste grupo de crentes, teus filhos, tua palavra possa brilhar nas trevas deste povo e muitas almas possam vir ao encontro da verdade em tempo oportuno. Abençoa-nos, Senhor, como uma comunidade. Nós possamos, Senhor, haver mais de ti uns dos outros.
para que em breve, quando tu vieres, possamos, Senhor, dizer: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos, da sua salvação nos alegraremos. Amém. Guarda e protege, regressa ao nosso lar. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja connosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim temos concluído os nossos trabalhos. Que a paz e a graça do Senhor sejam connosco. Amém. Estamos então despedidos até às 16 horas na Igreja do Monte.